Como podem ver, o meu sotaque, um pouco diferente. Conversando ontem com um casal brasileiro que acabaram de chegar, eles têm pouco menos de um mês aqui. São amigos nossos da cidade de onde morávamos. Ele disse, nós falamos a mesma língua, mas não o mesmo idioma. Ele estava assustado com algumas palavras, e é por isso que eu coloco que, desde já, se eu disser algo que os irmãos não entendam, pelo meu limitado português brasileiro, que já é limitado no português brasileiro, ou no brasileiro, como dizem aqui. Eu peço desculpas aos irmãos, mas, do fundo do nosso coração, eu, a Luciene, a Milha e o Pedro, gostávamos de agradecer muito ao convite do Joel para estarmos novamente aqui e podermos celebrar o nosso Deus e compartilharmos e louvarmos a Ele com tanta alegria, com tanto amor, com tanta vida. É muito gostoso podermos sentir essa ação do Espírito Santo de Deus no nosso meio, a nos conduzir ao seu louvor e à sua adoração. Quando perguntei ao Joel quanto tempo que eu poderia pregar, eu trazer a mensagem, ele me falou que em torno de 2 horas era algo bom. Eu espero então que seja o costume. Eu preparei um pouco menos, em torno de 1h50, 1h45. Mas é isso mesmo? Ok. Viram? Ele confirmou. Mas o texto que nós vamos meditar nele nessa manhã, e eu convido aos queridos irmãos, irmãs que possam abrir as suas Bíblias, ou se usam nos seus tablets, celulares, que possam acessar as suas Bíblias, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Um texto bastante conhecido. Desculpe o barulho. Um texto bastante conhecido e que, segundo muitos dos eruditos bíblicos, é o texto mais estudado do livro de Atos. Por que será? Por que esse texto é tão estudado, especialmente entre os versículos 16 e versículo 34, que nós meditaremos nessa manhã? Porque ele fala de algo que é inerente à vida cristã, é inerente ao caráter de Deus. E eu acredito que é um chamado de todo cristão, que é o chamado da contextualização. Bem brevemente, se nós lembrarmos da história bíblica, nós temos a Bíblia, que é um livro composto por 66 livros, mas que, se nós formos olhar, é melhor pensarmos que é um livro com 66 capítulos. Porque quando pensamos em livros distintos, muitas vezes olhamos esses livros independentemente um do outro, e acaba-nos por escapar a ideia de que há uma única história, começando no livro de Gênesis e terminando no livro de Apocalipse. E essa história, ela é narrada, ela é contada pelo próprio Criador da história, pelo próprio Deus, que durante um período de mais ou menos 1.500 anos, se pudermos arredondar, ele se revelou de uma forma tal que o homem escreveu, ou vários autores, várias dezenas de autores escreveram toda a Bíblia. E é muito interessante, como o próprio Joel colocou, o Senhor poderia, com todo o seu poder, fazer as coisas instantaneamente. Mas Ele escolheu, Ele preferiu fazê-lo todos, ou nos fazer conhecido, ou nos deixá-lo conhecido a nós, através dos contextos de vida. Quando lembramos, e aqui eu vou ser bem breve, e com certeza eu acredito que os irmãos saibam disso, nós temos o Antigo e o Novo, ou o Velho e o Novo Testamento, onde o Velho Testamento é praticamente todo revelado na língua hebraica, e o Novo Testamento todo praticamente no grego. Ou seja, Deus se preocupou em se revelar na língua em que as pessoas pudessem entender, no idioma em que as pessoas pudessem entender. E quando nós mergulhamos mais profundamente no Velho Testamento e no Novo Testamento, nós vemos que, além de usar o próprio idioma, Deus usa os costumes, Deus usa a cultura, Deus usa os meios, os métodos, a vida social daquele povo,
para que aquele povo pudesse entender quem ele era. É mais ou menos, eu posso usar essa ilustração aqui, mais ou menos quando pensamos num jogo de futebol, e quem que é o maior rival de Portugal na Europa? Tem um, porque é fácil para os brasileiros dizerem Argentina. França? Então imaginem uma final de Copa do Mundo, nós temos Portugal e França jogando, todo mundo está diante das suas televisões, assistindo o jogo, e há um blackout, ou seja, uma falta de eletricidade, de energia geral em Portugal. Acaba-se. Aos 43 minutos do segundo tempo, o jogo estava 0-0, acabou toda a energia, e passado alguns minutos, depois ali, alguns 5 minutos mais ou menos, a energia volta, todo mundo liga os seus televisores muito rapidamente e só escutam a frase: Portugal, campeão do mundo, com gol de pênalti, aos 47 minutos do segundo tempo, logicamente, eu não preciso dizer qual foi o jogador que fez o gol. E é preciso se falar mais alguma coisa para a cultura portuguesa? Que o povo estaria nas ruas em festa, todo mundo celebrando. Não é preciso dizer que um gol de pênalti aos 47 minutos, ou desculpem, no caso aqui seria aos 92 minutos, porque contam todos, aos 92 minutos, é um gol que aconteceu já depois do tempo normal, não precisa se dizer isso, não precisa se dizer que houve uma falta em um jogador dentro daquilo que chamamos de área, não sei se é como se fala aqui, porque todos esses detalhes já são inerentes da nossa cultura. Todos nós sabemos o que aconteceu, e as Escrituras também são assim. E o que é muito bonito nesse sentido, e aqui já partindo para entrarmos no nosso texto, é que o nosso Deus, ele se contextualiza para que nós possamos entender quem ele é. Ele fala de uma linguagem simples, ele fala a cultura dos antigos, para que nós possamos saber quem ele é e vivermos pela sua graça e para a sua glória uma vida de transformação de toda a sociedade. O que nós encontramos no livro de Atos, e aqui já chegando no nosso texto, se os irmãos puderem acompanhar comigo a leitura, a partir do versículo 16, depois que Paulo, havendo sido retirado, foi para a cidade de Atenas. E a cidade de Atenas, aqui, capital da Grécia, já não era mais aquela cidade gloriosa de alguns séculos atrás, porque no ano 146 a.C., ela foi praticamente destruída pelo Império Romano e conquistada pelo Império Romano. Então ela perdeu a sua glória, agora para a cidade de Corinto, que também era uma cidade próxima, mas continuava ainda como sendo um centro intelectual, um centro cultural muito forte da época. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo, então, sendo a narrativa escrita por Lucas, mas o texto dizendo: enquanto Paulo, versículo 16, os esperava em Atenas, o seu espírito se revolta em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e nosso Pai, após lermos a Tua palavra, que é santa, que é inerrante, inspirada por Ti, nós rogamos que o Senhor fale aos nossos corações em toda a extensão desta mensagem, ó Deus. Não as minhas palavras, mas as Tuas, não o meu querer, mas o Teu, ó Deus.
que a partir de mim, ó Pai, todos sejamos edificados, para que vivamos, ó Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigado por essa igreja, obrigado por ver, ó Deus, o mover do Teu Espírito de maneira tão fluente aqui, Pai. Pela Tua graça e pelo Teu amor, fala agora aos nossos corações. Amém. Esse texto, como lemos aqui até o versículo 23, e vamos meditar até o versículo 34, é um texto que nos fala da contextualização do Evangelho. Nós nos mudamos para Portugal há aproximadamente 7 meses, após servirmos no Brasil por 15 anos e um período nos Estados Unidos da América de 1 ano e meio, em preparação para esse tempo aqui em Portugal. E é muito interessante das experiências que nós temos, que, independente do lugar que a gente vá, há uma tônica, há algo que é comum à igreja evangélica ou protestante em qualquer lugar. Muitas vezes nós temos medo de nos contextualizarmos no meio da cultura. Seja pelo medo de que a cultura nos engula e contamine a igreja e faça a igreja se tornar uma igreja mundana, ou muitas vezes seja pela igreja se achar superior à cultura, se achar mais importante do que aqueles que, como dizemos, estão lá fora. E por causa disso há um distanciamento muito grande entre nós que vivemos na igreja, ou somos a igreja, e aquilo ou aqueles que nós chamamos de mundo. E por causa desse distanciamento, nós perdemos então os contatos, nós desaprendemos a linguagem que nós devemos usar para comunicarmos as verdades que o nosso Deus coloca em nossos corações. É muito bonito e eu fico extremamente feliz por ver um louvor, por ver uma adoração tão profunda, tão livre, tão genuína, partindo da igreja, de vocês aqui, do Centro de Renovação Cristã. E eu espero do fundo do meu coração que essa alegria, que esse fogo de uma igreja carismática, do arder do Espírito Santo, esteja também a alcançar a região, a alcançar o povo de Vila Nova de Gaia, a alcançar o povo do Porto, a alcançar Portugal. Porque o nosso chamado não é somente para que nós estejamos ou sejamos dentro da igreja, mas para que alcancemos e transformemos também a nossa sociedade. E de uma maneira bem simples, eu gostava de trazer hoje como que Paulo nos mostra, e aqui nós podemos dizer Paulo, o apóstolo Paulo, como no contexto de Portugal, como São Paulo fala a partir desse texto para a gente. Em primeiro lugar, no versículo 16, Paulo estava em um local em que a idolatria era dominante na cidade. E se nós olharmos, nós podemos pensar e ver que isso não era o contexto somente de Paulo. Se nós olharmos ao nosso redor, a idolatria também é predominante aqui em Portugal, a idolatria é predominante no Brasil, a idolatria é predominante nos Estados Unidos, ela é predominante em todos os lugares. Ela toma formas diferentes. Eu me lembro que logo quando os talibãs tomaram e conquistaram o Afeganistão, eles foram e dinamitaram, talvez você se lembre dessa história, 2 estátuas gigantes de Buda que existiam no Afeganistão, que eram patrimônio histórico, artístico da humanidade. E o argumento deles foi que, ao dinamitar aquelas 2 estátuas gigantes, o povo não teria mais o que adorar. O povo não seria mais um povo idólatra. Mas a pergunta é, onde está a raiz da idolatria? Nas estátuas ou no coração? Será que dinamitando, destruindo as estátuas, acaba-se com a idolatria? Será que se passeássemos ou fôssemos ao redor e todos os ídolos que víssemos aqui em Portugal nós destruíssemos, a idolatria seria retirada do país? Ou a idolatria está enraizada no coração? E Paulo, vendo isto, ou ao ver isto, diz que o seu espírito se revoltava, versículo 16, em face da idolatria dominante na cidade. E porque Paulo viu essa idolatria, Paulo estava naquele lugar, naquele sítio. Paulo, então, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos.
E quando Paulo ia até a sinagoga, nesse sítio que ele se encontrava, que seria o equivalente à reunião da igreja, Paulo usava os vernáculos, as palavras, a Bíblia, como ele conhecia, o Antigo Testamento, do qual Paulo era um profundo conhecedor. Se nós lembrarmos aqui, Paulo ele era um fariseu, estudado aos pés do maior dos mestres dos fariseus daquela época, que era Gamaliel, extremamente culto. E quando ele se juntava, então, às sinagogas e se encontrava, então, com gentios também, Paulo usava desse linguajar. Também na praça, ou no agora, ou ágora, todos os dias entre os que se encontravam ali. Primeiro ponto que nós temos aqui, de alguns que nós temos nesse texto, é que quando nós somos chamados a servir o nosso Deus, a nossa contextualização, ela ocorre em um sítio definido. Para aqueles que trabalham de maneira integral com o pregar da palavra, nós temos então os nossos sítios, basicamente, como sendo a igreja, como sendo os locais onde fazemos as reuniões, mas para a grande maioria de vocês aqui, nessa manhã, esses sítios são o nosso local de trabalho, a nossa escola, o nosso lar, os locais que às vezes nós voluntariamos para um serviço social. Esses são os locais em que o evangelho deve ser contextualizado, deve ser levado de uma maneira que aquelas pessoas entendam. E Paulo então, ou Lucas então nos mostra aqui no livro de Atos, que Paulo fazia isso na sinagoga, no local como este nosso, mas também na praça, que seria o nosso local de trabalho, onde encontramos com aqueles que não partilham, que não dividem da mesma fé que nós temos. E o versículo 18, então, nos diz que alguns dos filósofos epicureus e estoicos, e aqui bem rapidamente, os epicureus eram mais materialistas, enquanto os estoicos eram mais metafísicos, mas acreditavam num panteísmo, que Deus estava em todas as coisas. E Paulo, então, contendia também com eles, havendo quem perguntasse, os filósofos perguntando, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Nós vamos falar um pouco mais dessa mensagem, um pouco mais ao fim. Então, tomando-o consigo, ou seja, pegando a Paulo, levaram-no ao Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos traze aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem ser a isso. Paulo estava, então, num contexto de idolatria. Paulo estava num contexto no qual as pessoas tinham um grande interesse na religiosidade. E Paulo, então, demonstra, da sua parte, a iniciativa de conversar com essas pessoas. Porque ele ia naquele local que era o agora, que era a praça, e conversava com eles, e ali, muitos desses filósofos debatiam com ele. E a mensagem de Paulo era uma mensagem estranha. Como o próprio apóstolo Paulo diz que para o mundo, para a cultura, a nossa mensagem é o quê? Loucura. Mas nem por isso Paulo deixava de pregá-lo. E aqui uma pergunta é levantada, uma pergunta para o nosso contexto. Porque se o que lemos aqui se aplicou apenas à vida de Paulo, não se aplica aos nossos dias, nós vamos dizer que essa palavra não é relevante. E me lembro uma vez que o Dr. John Stott, que eu acredito é bastante citado nessa igreja, a conversar com um jovem, e conversando sobre o cristianismo, o jovem respondeu a ele que o problema com o cristianismo não é que o cristianismo é ou não seja verdadeiro. Para aquele jovem, o cristianismo era verdadeiro. Mas ele disse, o cristianismo não é relevante para o meu dia a dia. Eu posso viver todos os dias da minha vida sem ser cristão. Nós sabemos que lá no fundo, isso não é verdade. Mas se olharmos na superfície, olharmos de uma maneira geral, as pessoas conseguem viver a vida sem o cristianismo. Pensem nos seus vizinhos, nos seus amigos, naqueles que trabalham convosco, o quanto a vida deles muitas vezes é uma vida tranquila, uma vida onde os casamentos estão bem resolvidos, a questão de saúde está muito bem, a moradia, tudo está bem para eles. Ou seja, os padrões do cristianismo, então, não são necessários para aquela vida.
Isso, então, instigou o Dr. Daniel Stott a muitas coisas e a desenvolver um trabalho profundo nessa área com a juventude que dispensa qualquer comentário nesta igreja. E por isso nós olhamos para esse texto e vemos que ele também é relevante para os nossos dias. Se nós olharmos aqui entre o versículo 18 e o versículo 20, o apóstolo Paulo ele nos mostra que no sítio onde estamos, nós precisamos então nos engajar com as pessoas que estão neste lugar. Nós não podemos nos dissociar dessas pessoas como se elas fossem totalmente alienígenas ou extraterrestres, que não têm nada a ver conosco. Se pensarmos bem rapidamente no livro de Tiago, em duas coisas, Tiago capítulo 3 diz que todo homem, toda a humanidade é criada à imagem e semelhança de Deus. Toda. E isso nós vemos como ensinamento bíblico, vindo desde o livro de Gênesis e percorrendo todos os capítulos que temos. Então, em primeiro lugar, nós já temos algo em comum com qualquer pessoa ao nosso redor. Nós somos todos a imagem e semelhança de Deus. Em segundo lugar, nós temos um compromisso para com eles que também Tiago fala no versículo 26 ou 27 do capítulo 1, quando Tiago nos diz que bem breve, versículo 27. A religião, e a minha versão aqui é um pouco, talvez diferente da que os irmãos estejam usando, é a Nova Versão Internacional, ela diz: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos ou das viúvas, ou seja, uma ação social, a ideia de que nós temos que suprir as necessidades, em primeiro lugar, dos que estão dentro da igreja e depois dos de fora, em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. A palavra corromper aqui é a palavra que nós temos para sujar, para manchar. Principalmente quando nós andamos na lama ou comemos algo que deixa alguma noida na nossa roupa. Essa é a ideia que o texto nos fala. Não se deixem manchar pelo mundo. Mas hora nenhuma o texto fala, saiam do mundo, não estejam no mundo. Fala, não se deixem contaminar. Como nós podemos lembrar da oração do nosso Senhor Jesus, onde ele diz: Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, mais uma vez, a questão da contextualização é importante, porque nós precisamos estar no mundo, nós precisamos engajar com o mundo, mas não nos deixarmos contaminar com o mundo. Antes de ser, ou trabalhar, ou ser um pastor, eu sou farmacêutico. Então, durante o curso de farmácia, estudando um pouco, eu me lembro das aulas que nós tínhamos de análises clínicas, onde às vezes chegavam algumas lâminas para que pudéssemos examinar o que estava ali e nas nossas provas darmos um diagnóstico para que o médico pudesse prescrever o tratamento. E o nosso professor era muito enfático. Quando vocês receberem uma lâmina em que a descrição é, por exemplo, um suposto caso de AIDS ou HIV positivo, nós não temos o direito de falarmos, não, com esta lâmina eu não quero trabalhar porque eu posso me contaminar com ela e a partir daí ficar doente. Pelo contrário, tínhamos que vestir ou calçar as luvas, colocar a máscara, o nosso fato, obrigado, o nosso fato, a nossa touca, tudo para que pudéssemos manusear aquela lâmina com cuidado e darmos o diagnóstico. O nosso Deus nos dá a mesma ordem. Quando a lâmina do mundo é colocada na nossa frente, nós não podemos dizer, opa, com essa eu não quero me misturar. Deus fala, vá, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, dos tempos ou dos dias. O nosso chamado, então, é para irmos, mas para irmos também de uma maneira que comuniquemos as verdades de Deus de uma forma que o povo entenda, de uma forma que os cidadãos aqui de Gaia ou do Porto possam entender. Se os irmãos ou irmãs viveram ou já são criados, já nasceram na igreja, nós temos um vocabulário muito comum nosso, e que se nós tentarmos muitas vezes usarmos com os de fora, não vão entender absolutamente nada. No trabalho em que estávamos, ou que fazíamos no Brasil, me lembro uma vez que estávamos a debater sobre um filme, e um jovem, muito crente, mesmo, muito fiel,
disse que o problema do personagem central do filme é que ele não entendia o pecado original. Já escutaram essa expressão alguma vez? Pecado original. O pecado original é o pecado que Adão e Eva cometeram. Se você está, ou se nós estamos na igreja, isso às vezes é comum para nós. Mas para quem é de fora, como nós tínhamos na nossa plateia naquele dia, uma senhora que é uma psiquiatra forense, muito reconhecida no meio, incrédula, ela olhou para ele e falou assim, o que é o pecado original? E bem breve, meus irmãos, ele passou 15 minutos dando uma aula de teologia para uma senhora que é doutora em psiquiatria, extremamente reconhecida no nosso meio, e afinal ela disse, não entendi nada. Por quê? Porque a linguagem que devemos usar é uma linguagem que alcança ou deve alcançar os corações. Porque o nosso modelo para usar essa linguagem é o próprio Deus. Ele podia simplesmente ter chegado e falado das línguas, ou na língua celestial, na língua da Trindade, e revelado para nós, e eu pergunto, quem entenderia? Mas ele se revela no hebraico, na cultura judaica, nas coisas que eles faziam no dia a dia, depois se revela no grego, na cultura do primeiro século, nas dificuldades na vida social, das famílias, dos filhos, dos relacionamentos, para que aquelas pessoas pudessem entender bem, e hoje nós pudéssemos olhar, procurarmos entender aquele contexto, e também entendermos bem. E o apóstolo Paulo, então, continua, e aqui eu já vou passando, já passei pela meia hora, só tem mais 1h15 para concluir. Mas já caminhando para a parte de aplicações e conclusão, com a parte mais dinâmica, o apóstolo Paulo, então, ele uma breve, versículo 21, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Bom demais isso, né? Não faziam mais nada ao invés de conversar, ao invés de falar, ao invés de discutir as ideias. E Paulo, ao contrário do que muitas vezes nós fazemos, que é trazer, ao levar a mensagem com o nosso vocabulário, Paulo vai abordá-los, o apóstolo Paulo vai abordá-los de uma outra maneira. Vejam só, versículo 22. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, e só um detalhe aqui, queridos, eu acredito que a referência ao aerópago aqui é para duas coisas. Para o lugar, que era um lugar quadrado, muito grande, escavado como se fosse um pequeno anfiteatro, mas o aerópago aqui era um grupo de pessoas, de líderes intelectuais daquela região, como se fosse o sinédrio para os judeus, e ali então Paulo é levado para defender as suas ideias. E a primeira coisa que Paulo fala é, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Paulo aqui não está a criticar os atenienses, mas ele está a fazer um elogio a eles. Paulo olha para os atenienses e fala, vocês têm a religião no vosso coração. E a primeira coisa que Paulo nos ensina é, como que nós podemos, ao conversar com aqueles que estão de fora, fazermos elogios, recomendarmos a vida que eles têm. Porque muitas vezes, como eu falei no começo, nós temos duas abordagens, ou nós nos retiramos do mundo totalmente porque temos medo, ou por arrogância, por acharmos superiores. E a pergunta, e o que Paulo nos mostra é, qual é essa ponte de contato que podemos ter com o mundo lá fora? Como que vocês, jovens que estão aqui hoje, podem sentar com os jovens na sua escola, os miúdos na sua escola, e conversarem com eles? Às vezes de um filme da Marvel, às vezes de um jogo de futebol. Como que os mais velhos ou mais maduros podem sentar com seus amigos e amigas, familiares, e conversarem com eles de coisas que aquelas pessoas também gostem? E aí nós vemos que nós temos essas pontes de contato, coisas que são comuns a nós e a eles, e que vêm tanto para nós quanto para eles, pela graça do nosso Deus que é derramada sobre todos. Quais são essas pontes de contato? O que nós podemos traçar ou fazer para que as pessoas vejam que, genuinamente, não é porque aquela pessoa gosta de futebol, eu também, vou me aproximar dela para pregar o Evangelho. Não é isso. Mas o que Deus nos ensina é que o mandamento é amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Se nós queremos nos aproximar de alguém para evangelizá-lo, evangelizá-la, não é só pela evangelização em si, mas é que, em primeiro lugar, nós amamos
genuinamente aquela pessoa. E Paulo, o apóstolo Paulo, então, coloca isso. Vejo que são acentuadamente religiosos, porque ao passar e observar os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que, veja que palavra magnífica, pois esse que adorais. Paulo não fala outra coisa, Paulo diz que dentro do coração dos atenienses, eles adoravam aquele Deus. Ele não disse que é uma adoração verdadeira, mas Paulo fala, vocês o adoram, vocês prestam a esse Deus culto. Pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Bem brevemente também, esse Deus desconhecido, alguns eruditos, comentaristas bíblicos, dizem que pode ter sido sobre uma grande praga que no ano 600 acometeu a Grécia, e que as pessoas, então, para que essa praga fosse diminuída ou aplacada, pegaram ovelhas e lançavam essas ovelhas para saírem ao esmo. E onde essas ovelhas parassem, elas eram sacrificadas, e ali era então feito um altar a um Deus até que todas essas pragas terminassem, ou essa doença terminasse. Não sabemos bem ao certo, mas por algum motivo existe essa ideia no meio especialmente de Atenas, que havia um Deus desconhecido. Queridos, há um Deus que é adorado em Portugal, no Brasil, há um Deus que é adorado nos Estados Unidos, na França, na Rússia, desconhecidamente. E para que esse Deus, ou nosso Deus, possa ser adorado verdadeiramente, ele nos deixa muito claro em João capítulo 4, quando ele conversa com a mulher samaritana. Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. Se nós pensarmos o contexto do livro de João, o nosso Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então nós podemos pensar que verdade, apesar das nossas Bíblias colocarem com letras pequenas, minúsculas, aponta para Cristo, porque só através de Cristo podemos adorar a Deus. E o Senhor mesmo nos fala que quem nos conduz à adoração a Deus é o Espírito Santo. Então, para que a adoração seja verdadeira, ela tem que ser conduzida pelo Espírito e centrada em Cristo Jesus para chegar até Deus. Nós sabemos que esse povo de Atenas não fazia. E nós sabemos que o povo ao nosso redor também não faz. Eu venho de um país, de uma força católica muito grande. É o maior país católico do mundo. E se nós dissermos que por que o Brasil é o maior país católico do mundo? Por causa da herança que temos de Portugal. Então nós temos essa similaridade. E lá no Brasil, como em Portugal, o mundo protestante e evangélico tem uma reação muito forte contra o mundo católico. Muito forte. E com razão em alguns aspectos. Por exemplo, o único caminho para Deus é através de Jesus. Não existe outro corredentor, não existe mais ninguém que possa pavimentar essa estrada para chegarmos até Deus. Mas nós precisamos pensar que a adoração que eles prestam, ou que se tenta colocar, não somente dos católicos, mas de outros, tem vários elementos que são os mesmos nossos. Dentro de uma igreja carismática, como a vossa é, dentro das igrejas chamadas tradicionais, da qual eu venho, nós temos elementos que são elementos comuns. E se conversar ou a conversar com alguém deste meio, nós podemos apontar para estes elementos. E Paulo, então, quando ele vai agora conversar com esses que estão de fora, eu fiz essa pequena ponte aqui, mas conversar com esses que estão de fora, Paulo usa um linguajar ou uma linguagem que não é a mesma que ele usava no versículo 17, quando ele chegava na sinagoga e falava com os judeus. Paulo usa ou conta a história bíblica de uma maneira que as palavras que eram comuns, que vinham do Antigo Testamento, não são usadas. E há algo muito interessante aqui, a partir do versículo 24, por favor. O Deus que fez o mundo, ele falando desse Deus desconhecido, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse,
pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Paulo diz de maneira muito enfática, esse Deus que vocês adoram sem conhecer, criou todas as coisas, e os sacrifícios, as oferendas, os presentes, as prendas que trazem para ele, de nada vale. Isso não abre a comunicação com Deus. De um só, versículo 26, ou seja, de Adão, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Isto porque tanto os gregos, como basicamente todas as outras religiões, acreditavam que os deuses haviam criados vários homens e várias famílias para que habitassem a terra. Fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar. Vejam o que Paulo fala agora, bem que não está longe de cada um de nós. Esses primeiros versículos aqui, 24 a 27, conta a história bíblica sem usar a linguagem comum da Bíblia. Temos essa habilidade de contar a história bíblica sem usar as palavras que temos aqui, para que as pessoas lá fora possam entendê-la? Mas algo muito interessante acontece no versículo 28. Quando Paulo, falando desse Deus, ele diz, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. O que Paulo fez aqui? Ele pegou um poema de Arauto, que estava trazendo louvor a Júpiter, tirou o nome de Júpiter e disse, pois nesse Deus, não Júpiter, vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas ou filósofos têm dito. Paulo pegou não somente o contexto, mas usou a linguagem que aquele povo pudesse entender. Ele usou um poema, usou do filósofo e citou, olha, o que esse filósofo disse é verdade. Tem uma música em português do Brasil que diz assim, prestem atenção nessa letra, o amor de Deus é assim, é a paz de Deus que nunca acaba. O amor de Deus é assim, é a paz de Deus em sua casa. O amor de Deus é assim, é a paz de Deus que nunca acaba. O amor de Deus é assim, é a paz de Deus em sua casa. Não parece com a letra que poderíamos projetar aqui e cantarmos? Essa letra é de um grupo chamado Charlie Brown Jr., não sei se alguns aqui conhecem, em Portugal ou não, muito conhecido no Brasil, no meio dos jovens. Em 2013, o vocalista desse grupo, Alexandre Magno, que tem o nome artístico de Chorão, morreu com a overdose de cocaína. Se os irmãos tiverem curiosidade de verem um clipe disso no YouTube, dele cantando essa música, há vários jovens num show muito grande, ele cantando o amor de Deus é assim, a paz de Deus em sua casa, a paz de Deus que nunca acaba, e muitos jovens se abraçando e chorando. Eu não acredito que talvez fosse, que o apóstolo Paulo entraria ali com a sua toga, vestido, pularia ali com aqueles jovens abraçados naquele show de rock todo. Não que estou falando que não possa ir, acho que não há mal nisso, desde que você tenha os devidos cuidados. Mas eu quero dizer que depois do show ter acabado, o que eu acredito que o apóstolo Paulo faria seria entrar ali, procurar o vocalista, colocar o braço no ombro do vocalista e dizer, aquilo que você disse, o amor de Deus é assim, a paz de Deus em sua casa, é a paz de Deus que nunca acaba, está certo. Mas deixe-me mostrá-lo como que essas verdades fazem sentido para a vida. Ou seja, Paulo ouviu, Paulo estava no meio e se colocou de forma tal que ele pudesse, então, comunicar as verdades usando a mesma palavra que aquele homem ou aqueles homens entendiam. Versículo 29, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, ou seja, os elementos que eram usados para construir os ídolos, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos. E a última frase de Paulo, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando Paulo usou a palavra ressuscitar,
Versículo 32. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, fala para a gente, nós te ouviremos uma outra vez. Por que essa ordem é importante para a gente? Porque muitas vezes, na nossa abordagem, no nosso meio, na nossa maneira de querermos evangelizar as pessoas que estão ao nosso lugar, ao nosso redor, nós invertemos. Nós chegamos direto com uma mensagem que eles não vão querer ouvir. Paulo primeiro construiu uma ponte, viu que eles eram religiosos. Paulo, então, fala de algo que havia no meio deles. Paulo usa a linguagem deles para, no final, ou ao final, Paulo desafiar a vida de cada um daqueles ali. E muitas vezes nós fazemos o inverso. Nós temos uma expressão no Brasil, que é muito, que a gente usa muito, para ser, quando somos enfáticos, que é voarmos com os 2 pés no peito. Isso quer dizer um golpe, se você já viu uma luta da pessoa pular e bater os 2 pés no peito do oponente e derrubar o oponente. E muitas vezes a maneira como nós evangelizamos é um golpe. Nós vamos com os 2 pés no peito porque queremos já a situação resolvida. E o que Paulo nos mostra é que precisamos contextualizar. Porque a palavra de Deus, depois que nós a passarmos com amor, com graça, com tempero gostoso, como Colossenses fala, o trabalho que nós tínhamos já foi feito. E a mensagem que converte o coração, a ação da conversão do coração, não vem de nós. Quem converte os corações? O Espírito Santo de Deus. Quando ouviram, é 33, a essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a Paulo e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, ou seja, um membro daquele conselho do Areópago, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Depois que Paulo argumentou de uma maneira que as pessoas pudessem entender, o Espírito Santo agiu e converteu os corações. Não estou a dizer aqui que muitas vezes a maneira, ou falarmos bem rapidamente, que Deus não irá agir. Não é isso que eu estou a dizer. Deus age da maneira que lhe aprouver, da maneira que Deus quer. Mas Deus nos mostra e nos revela nas Escrituras para que nós possamos entender como que Ele gostava que nós trabalhássemos. E Ele é muito claro. Em primeiro lugar, amemos as pessoas. E depois nos contextualizemos, como Paulo fala, e ele diz isso em Coríntios: eu me tornei judeu para os judeus, gentio para os gentios, grego para os gregos, para que pudesse salvar alguns. Eu me tornei, eu me fiz, eu me contextualizei. E quando nós pensamos em contextualização, e tendo Deus como modelo de contextualização, eu gostava de concluir 1 hora antes do previsto, que a maior contextualização que nós temos é a encarnação de Jesus Cristo. Para pensar o que foi tudo aquilo. O Senhor Jesus, Deus poderia ter decidido que a salvação do mundo não seria daquela maneira. Que Ele poderia falar e decretar e dizer: hoje todos estão, ou aqueles que eu quero estarão salvos, e seria assim. Mas não foi. Deus se contextualizou. Deus se encarnou. Ele se fez homem como nós. Ele vestiu as nossas roupas, logicamente, do século I, ele comeu no nosso meio, ele bebeu no nosso meio, ele teve as suas privações de fome, sede, cansaço. Ele foi tentado, como o livro de Hebreus nos fala, e eu sei que o Joel está a trazer uma belíssima exposição desse livro a vós, que ele foi tentado em todas as coisas que nós somos. Ele falou a língua do povo daquela época, ele quebrou as barreiras sociais contra o menosprezo, o preconceito contra as minorias. Ele rompeu tudo isso, ele foi difamado dizendo que ele comia e bebia com quem? Lembram-se? Comia e bebia com pecadores. Os judeus falavam tudo isso dele. Deus se mostrou, a maneira de comunicarmos o Evangelho é nos encarnarmos como Cristo se encarnou no meio em que vivemos. É nos tornarmos o mais possível, sem nos contaminarmos,
para que possamos levar essa mensagem de maneira relevante, de maneira que ela faça diferença no meio onde estamos. É o desafio que o querido Paulo, apóstolo Paulo, e talvez se eu estivesse a conversar com a grande maioria ou com das pessoas de Portugal, eu chamaria de São Paulo, explicando o contexto, nos traz nesse texto. Muito rico, que sim, se realmente não fossem as brincadeiras, eu poderia gastar as 2 horas aqui tranquilamente para podermos conversar sobre ele. Mas eu espero que fique guardados no vosso coração, que a contextualização acontece num sítio onde vocês estão, acontece no relacionamento com as pessoas, com a cultura, levando a linguagem e, ao final, trazendo o desafio para que as pessoas se arrependam e conheçam o Senhor Jesus. Que essa palavra vos abençoe, os conforte e vos desafie. Amém?